Você abriu os olhos no meio da madrugada. O quarto está escuro, a casa está em silêncio, todo mundo ao seu redor está dormindo e você não. O relógio marca 3 da manhã e seu cérebro já está a 1000 pensamentos, preocupações, aquela reunião de amanhã, aquela conta que vence semana que vem, aquela frase que você disse há 3 anos e que não devia ter dito. Parece familiar? Se sim, você não está sozinho. E mais importante do que isso, você não está condenado a passar o resto das suas noites assim. Acordar de madrugada nesse horário específico não é coincidência, não é ansiedade sem solução e não é sinal de que algo está errado com você. É um mecanismo do seu corpo que, uma vez compreendido, pode ser revertido em questão de minutos. Aqui vai uma afirmação que pode soar estranha à primeira vista. O problema não é que você não consegue dormir. O problema é que ninguém te ensinou como o sono realmente funciona. A escola não ensina, o médico raramente explica. E os conselhos que você encontra na internet, tome um chá de camomila, conte ovelhas, pense em coisas boas, funcionam mais ou menos tão bem quanto tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A insônia e a ansiedade noturna têm causas específicas, fisiológicas, que acontecem dentro do seu corpo toda vez que você acorda naquele horário maldito. E causas específicas têm soluções específicas. Uma delas é tão simples que você vai se perguntar por que ninguém te contou antes, e tão eficaz que médicos e militares já a usam há décadas. Nesse vídeo, você vai entender exatamente por que seu corpo te acorda às 3 da manhã, o que acontece no seu sistema nervoso nesses momentos, e mais importante, o que fazer nos primeiros minutos depois de acordar para desligar o estado de alerta e voltar a dormir de forma rápida e profunda. Não tem mistério, não tem fórmula mágica e não tem nada que exija muito esforço da sua parte, pelo contrário. O que você vai aprender aqui é como trabalhar a favor do seu próprio corpo, em vez de lutar contra ele toda a madrugada. Então, se você já está cansado de estar cansado, fica até o final, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua relação com o sono. E essa mudança começa hoje à noite. Sabe aquela sensação horrível de acordar de madrugada sem nenhum motivo aparente, olhar para o teto e pensar por que eu não consigo simplesmente dormir? Pode parecer que seu corpo resolveu te pregar uma peça, mas a verdade é que existe uma explicação bem concreta para isso. E entendê-la já é metade do caminho para resolver o problema. Acordar às 3 da manhã não é azar, não é frescura, e definitivamente não é coisa da sua cabeça. Bom, tecnicamente é, mas não do jeito que você está pensando. Seu organismo segue uma programação interna muito mais sofisticada do que qualquer despertador que você já comprou. E quando essa programação é interrompida, o resultado é exatamente essa sensação de estar preso num limbo entre o sono e a vigília. A questão é que o sono não funciona como um bloco contínuo e inabalável de inconsciência. Ao longo da noite, você passa por diferentes fases e, em alguns momentos específicos, o seu cérebro naturalmente sobe à superfície, ficando muito mais suscetível a despertar. Esse fenômeno está diretamente ligado ao ciclo do sono, que se repete em intervalos regulares durante a madrugada. Quem acorda às 3 da manhã geralmente está no ponto exato em que o corpo completou alguns desses ciclos e, em vez de mergulhar de volta no sono profundo, ficou encalhado na transição. É quase como se você estivesse tentando pular de uma onda para outra e caísse no meio do caminho. Frustrante? Com certeza. Mas compreensível, uma vez que você entende a mecânica por trás disso. O que agrava tudo é que no momento em que você percebe que acordou, o cérebro imediatamente começa a trabalhar contra você. A insônia adora esse tipo de brecha, um pensamento aqui, uma preocupação ali, e de repente você já está resolvendo problemas do trabalho de amanhã às 3h17 da manhã com olhos arregalados no escuro. A ansiedade noturna entra em cena como um convidado indesejado que ninguém chamou, mas que conhece exatamente onde fica a chave reserva.
E quanto mais você tenta forçar o sono, mais ele escapa, porque o esforço, por si só, já é estimulante o suficiente para manter seu sistema nervoso em alerta. Mas calma, porque entender esse ciclo é o primeiro passo para saber exatamente como voltar a dormir sem enlouquecer no processo. Imagina que o seu sono é uma série de episódios, tipo aquelas séries que você não consegue parar de assistir, só que nesse caso, o objetivo é justamente não ficar acordado para ver o próximo. Cada episódio dura em média 90 minutos, e é isso que chamamos de ciclo do sono. Durante uma noite completa, você passa por cerca de 4 a 6 desses ciclos, cada um composto por fases que vão do sono leve ao sono profundo, até chegar no famoso REM, onde os sonhos acontecem. O problema é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar nisso, e aí fica tentando dormir melhor no chute, sem entender as regras do jogo. Conhecer essa estrutura muda completamente a forma como você enxerga e resolve a insônia. O que poucos percebem é que o horário em que você acorda de madrugada raramente é aleatório. Se você foi dormir à meia-noite e acordou às 3 da manhã, parabéns, você acabou de completar exatamente 2 ciclos de 90 minutos. Seu corpo chegou a um ponto de transição natural entre um ciclo e outro, e em vez de escorregar suavemente para o próximo, ele ficou acordado. Isso acontece com ainda mais frequência quando há algum nível de ansiedade noturna ou estresse acumulado, porque nesses momentos, o sono leve, que marca o início e o fim de cada ciclo, fica muito mais instável. É como se a porta entre um ciclo e outro ficasse mais difícil de fechar. E uma vez que você entende isso, começa a perceber que o problema não é só dormir rápido, mas sim criar as condições certas para atravessar essas transições sem despertar. Saber disso na prática muda muito. Por exemplo, se você precisa acordar às 6 da manhã e quer aproveitar ao máximo o ciclo do sono, o ideal é ir para a cama em horários que respeitem esses blocos de 90 minutos, como 22h30 ou meia-noite, em vez de 23h15 no meio de um ciclo. Não é misticismo, é matemática do sono. E mais do que isso, quando você acorda no meio da madrugada e sabe que está numa transição de ciclo, a abordagem muda completamente, em vez de entrar em pânico e travar na cama. Você entende que tem uma janela curta para usar as técnicas certas e como dormir melhor, de forma consciente. E é exatamente sobre essas técnicas que a gente vai falar a seguir, porque só conhecer o ciclo não basta, você precisa saber o que fazer quando ele te deixa na mão. Se você já ficou deitado na cama com o corpo cansado, mas a cabeça a mil, você sabe exatamente do que eu estou falando. É aquela situação absurda em que você está fisicamente exausto, o travesseiro está no ponto certo, a temperatura está boa, e mesmo assim o cérebro decide que aquele é o momento perfeito para revisar cada decisão que você tomou nos últimos 5 anos. A ansiedade noturna tem esse talento peculiar de aparecer justamente quando você mais precisa de silêncio. E o pior é que ela não avisa, começa com um pensamento pequeno, quase inocente, e em questão de minutos virou uma avalanche de preocupações que parecem urgentíssimas às 3 da manhã, mas que de manhã, com a luz do dia, não fazem nem metade do sentido. O motivo pelo qual isso acontece à noite tem uma explicação muito concreta. Durante o dia, você está em modo de ação, reuniões, tarefas, conversas, decisões. O barulho externo funciona como um tampão, que impede os pensamentos mais profundos de emergir com força total. Mas quando a noite chega, o silêncio remove esse tampão e tudo que ficou represado durante o dia vem à tona de uma vez. É aí que a insônia e o excesso de pensamento formam uma dupla devastadora. Você tenta parar pensamentos à noite, mas quanto mais tenta suprimi-los, mais eles insistem, porque o ato de tentar não pensar em algo já exige que você pense naquilo. É um paradoxo cruel, e a maioria das pessoas cai nessa armadilha toda noite sem perceber. A boa notícia é que existe uma saída,
E ela não envolve contar ovelhas, nem fingir que os pensamentos não existem. O primeiro passo é parar de tratar a mente agitada como um inimigo e começar a entendê-la como um sistema que precisa de um redirecionamento, não de uma batalha. Técnicas simples, como anotar os pensamentos num papel antes de dormir, já ajudam a esvaziar parte dessa pressão mental. Mas tem algo ainda mais poderoso quando o assunto é como voltar a dormir depois de uma crise de ansiedade noturna, trabalhar diretamente com o corpo, não só com a mente. E é justamente isso que conecta esse problema ao próximo pedaço do quebra-cabeça, algo que acontece dentro de você no nível hormonal e que pouquíssimas pessoas associam à dificuldade de dormir. Você já ouviu falar do cortisol? Ele é conhecido como o hormônio do estresse, mas na verdade ele é muito mais do que isso, é basicamente o gerente de plantão do seu organismo, responsável por te manter acordado, alerta e pronto para a ação. O problema é que esse gerente não sabe muito bem a diferença entre um perigo real e uma preocupação imaginária das 3 da manhã. Para ele, tanto faz se você está fugindo de um leão na savana ou remoendo aquela discussão chata que teve no trabalho, a resposta é a mesma: liberar uma dose generosa de cortisol na corrente sanguínea e te colocar em modo de alerta máximo. E aí, adeus sono. O cortisol e sono são por natureza oponentes quando um sobe o outro desce. O que torna isso ainda mais complicado é que o cortisol segue um ritmo natural ao longo do dia. Ele deveria estar no pico pela manhã, te ajudando a acordar com energia e cair progressivamente à noite, abrindo espaço para o sono chegar. Só que o estilo de vida moderno bagunçou completamente esse ritmo. Telas de celular antes de dormir, notificações intermináveis, preocupações não resolvidas, tudo isso sinaliza para o seu cérebro que o perigo ainda não passou, mantendo o cortisol elevado num momento em que ele deveria estar no chão. O resultado é aquela sensação de estar acordado de madrugada com o coração acelerado, a mente ligada e o corpo tenso, mesmo sem ter feito absolutamente nada de fisicamente exaustivo. É o hormônio fazendo o trabalho dele no momento errado. E aqui está o detalhe que muda tudo: você não consegue simplesmente mandar o cortisol embora na força da vontade. Não adianta se deitar e se ordenar a relaxar, isso não funciona, porque a ordem vem da mesma mente que está em estado de alerta. O que funciona é usar o corpo como atalho para mandar sinais de segurança para o cérebro, interrompendo o ciclo de estresse de forma fisiológica. É exatamente por isso que certas técnicas de respiração para dormir são tão eficazes. Elas atuam diretamente no sistema que controla o cortisol, revertendo o estado de alerta de dentro para fora. Mas para entender como isso funciona de verdade, a gente precisa falar sobre o sistema que está por trás de tudo isso e que é, na prática, o verdadeiro interruptor do seu sono. Pensa no seu sistema nervoso como um interruptor, com 2 posições liga e desliga. A posição liga é o sistema simpático, o modo de luta ou fuga, aquele que entra em ação quando você percebe um perigo, real ou imaginário. O coração acelera, a respiração fica curta, os músculos tensionam e o cérebro vai a 1000. É um mecanismo incrível de sobrevivência que nos salvou durante milhares de anos de evolução. O problema é que ele não foi projetado para ficar ligado o tempo todo. E no mundo moderno, com toda a pressão, as cobranças e a enxurrada de informações, muita gente passa o dia inteiro e a noite também travada nessa posição. Aí fica difícil dormir rápido quando o corpo está convencido de que precisa estar de prontidão. A posição desliga, por sua vez, é o sistema parasimpático, o modo de descanso e digestão, responsável por acalmar o coração, relaxar os músculos e sinalizar para o cérebro que está tudo bem, que o perigo passou, que é seguro baixar a guarda. É nesse modo que o sono acontece de verdade. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora. Você não entra no modo parasimpático só porque decidiu ir para a cama.
O corpo não funciona assim. Se o sistema simpático ainda estiver ativo por conta da ansiedade noturna, do cortisol elevado ou dos pensamentos em loop deitar na cama, não resolve nada. Você precisa ativar conscientemente o modo de relaxamento, e isso exige uma ação deliberada, não apenas boa vontade. A respiração é a chave mestra desse processo, e não é por acaso. É a única função do corpo que é simultaneamente automática e controlável. Você pode respirar sem pensar, mas também pode escolher como respirar. E essa escolha tem um poder enorme ao alterar o ritmo e a profundidade da respiração. Você manda sinais diretos para o sistema nervoso, como se estivesse usando um controle remoto para trocar o canal do simpático para o parasimpático. Isso não é autoajuda vaga, é fisiologia aplicada. A respiração para dormir funciona exatamente porque ela usa essa conexão direta entre o corpo e o cérebro para interromper o estado de alerta e abrir a porta para o sono. E existe uma técnica específica, desenvolvida por um dos maiores especialistas em medicina integrativa do mundo, que faz isso de forma surpreendentemente simples e eficaz. É sobre ela que a gente vai falar agora. A técnica 478 foi desenvolvida pelo Dr. Andrew Weil, médico formado em Harvard e referência mundial em medicina integrativa. O nome pode parecer uma senha de cofre, mas a lógica por trás dela é elegante e direta. Cada número representa uma etapa da respiração, medida em segundos. Você inspira pelo nariz durante 4 segundos, segura o ar por 7 segundos e solta pela boca durante 8 segundos. Simples assim. Mas não deixe essa simplicidade te enganar. O efeito que essa sequência produz no sistema nervoso é profundo o suficiente para ser comparado pelo próprio Dr. Weil a um tranquilizante natural. E ao contrário dos remédios, essa técnica não tem efeito colateral. Não cria dependência e você pode usar quantas vezes quiser, toda noite, de graça. O segredo da técnica 478 está especialmente na fase de retenção, aqueles 7 segundos em que você segura o ar. Durante esse tempo, o oxigênio é absorvido de forma muito mais eficiente pela corrente sanguínea, enquanto o sistema nervoso começa a receber os sinais de que o corpo está seguro e em controle. A expiração longa, de 8 segundos, ativa o nervo vago, uma espécie de cabo de comunicação direto entre o cérebro e os órgãos internos, e dispara a resposta parasimpática com força. É nesse momento que você começa a sentir aquela sensação de peso agradável nos membros, o coração desacelerando, a mente ficando mais quieta. Para quem sofre com insônia ou ansiedade noturna, essa mudança pode parecer quase milagrosa na primeira vez que acontece. O que torna a técnica 478 ainda mais interessante é que ela age em camadas. Na primeira rodada, você já sente uma diferença perceptível no nível de tensão. Na segunda e na terceira, o efeito se aprofunda. E com a prática regular, alguns dias consecutivos, o corpo começa a associar esse padrão de respiração ao sono, criando uma espécie de gatilho condicionado assim que você inicia a sequência. O organismo já começa a se preparar para dormir. É como treinar um reflexo. E o melhor de tudo é que essa técnica pode ser usada tanto na hora de dormir, quanto quando você acorda de madrugada e precisa saber como voltar a dormir sem ficar rodando na cama por horas. Mas saber a teoria é só o começo. A diferença real está em como você aplica isso na prática. E é exatamente isso que a gente vai detalhar agora. Antes de qualquer coisa, vamos combinar uma coisa: a técnica 478 não é um remédio que você toma no escuro enquanto torce para o melhor. Ela exige uma aplicação consciente, pelo menos no começo, até virar um reflexo automático. O primeiro passo é encontrar uma posição confortável, deitado na cama mesmo, de preferência de costas, e soltar os ombros, descruzar os braços e as pernas, e fazer uma expiração longa antes de começar. Essa expiração inicial
É como apertar o botão de reset do corpo, ela já começa a sinalizar para o sistema nervoso que chegou a hora de trocar o modo de alerta pelo modo de relaxamento. Parece detalhe, mas faz uma diferença real no resultado final, especialmente para quem está tentando parar pensamentos à noite e não consegue nem saber por onde começar. Agora, a sequência em si, feche a boca e inspire pelo nariz, contando mentalmente até 4, de forma lenta e controlada. Depois, segure o ar contando até 7 sem tensionar o rosto ou o pescoço. Apenas segure com leveza. Em seguida, solte o ar completamente pela boca, com um som suave, contando até 8. Isso completa um ciclo. O ideal é repetir esse ciclo de 3 a 4 vezes seguidas, sem pressa e sem se preocupar se está fazendo perfeito. Uma dica prática: se os números parecerem difíceis no começo, especialmente segurar por 7 segundos, você pode usar uma proporção menor, como 23,54, mantendo sempre a mesma relação entre as etapas. O que importa não é o tempo absoluto, mas a proporção entre inspirar, segurar e soltar. Com alguns dias de prática, os 478 originais vão parecer naturais, como respirar normalmente, porque, bem, é exatamente isso que é. Um ponto crucial que pouca gente menciona: não monitore ansiosamente os resultados durante a técnica. Se você ficar checando se já está com sono, se o coração já desacelerou, se a mente já aquietou, você está ativando exatamente o tipo de atenção vigilante que impede o sono de chegar. A técnica 468 funciona melhor quando você simplesmente faz e deixa o corpo responder no próprio ritmo dele. Pense nisso como plantar uma semente. Você não fica desenterrando para ver se brotou. Você planta, rega e confia no processo. E por falar em confiar no processo, existe um conjunto de comportamentos que sabotam silenciosamente essa e qualquer outra estratégia de como dormir melhor, erros tão comuns que a maioria das pessoas comete toda noite sem nem perceber. O primeiro e mais devastador erro é olhar para o relógio. Parece inofensivo, mas é uma das piores coisas que você pode fazer quando acorda de madrugada ou está tendo dificuldade para dormir rápido. No momento em que você vê o horário, o cérebro imediatamente faz um cálculo cruel: são 3 da manhã, preciso acordar às 7, então só me restam 4 horas de sono. Esse pensamento por si só já é estímulo suficiente para disparar uma onda de ansiedade noturna que vai afastar o sono por mais 1 hora pelo menos. O relógio transforma o quarto num campo de pressão e a cama num lugar associado à frustração em vez de descanso. A solução é simples e radical ao mesmo tempo: vire o relógio para a parede, coloque o celular no modo avião e remova qualquer display luminoso do seu campo de visão antes de dormir. O segundo erro clássico é usar o celular quando não consegue dormir. A lógica parece razoável: já que não estou dormindo, vou aproveitar o tempo, mas é uma armadilha perfeita. A luz azul emitida pela tela engana o cérebro, suprimindo a produção de melatonina e sinalizando que ainda é dia. Além disso, qualquer conteúdo que você consome, redes sociais, notícias, vídeos, alimenta exatamente o tipo de estimulação mental que impede o ciclo do sono de se restabelecer. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. E tem mais: o algoritmo foi projetado para te manter acordado e engajado, o que significa que ele é literalmente seu inimigo número 1 quando o assunto é como dormir melhor. Trocar o celular por um livro físico, de preferência algo leve e sem suspense, de deixar o coração acelerado, já é uma mudança que transforma a qualidade do sono em poucos dias. O terceiro erro, e talvez o mais sorrateiro de todos, é forçar o sono. Quanto mais você tenta dormir, mais o sono foge, e isso não é frase de autoajuda, é neurociência. O esforço consciente de adormecer ativa o sistema simpático, aquele mesmo que você quer desligar.
É o paradoxo da insônia. A tentativa de resolver o problema se torna o próprio problema. A abordagem correta é contraintuitiva. Em vez de tentar dormir, foque em relaxar. Deixe o sono ser uma consequência do relaxamento, não um objetivo em si. Isso muda completamente a relação que você tem com a cama e com a noite. E para ajudar nesse processo de desligar o modo de esforço e entrar no modo de entrega, existe um truque mental simples e poderoso, que é exatamente o que a gente vai explorar no próximo ponto. Existe uma técnica usada por militares americanos, sim, do exército mesmo, chamada de Military Sleep Method, desenvolvida para ajudar soldados a adormecerem até 2 minutos, mesmo em condições extremas de estresse e barulho. O núcleo dessa técnica é um processo de visualização guiada combinado com um relaxamento muscular progressivo. Você percorre mentalmente cada parte do corpo, da cabeça aos pés, liberando conscientemente a tensão de cada região, enquanto imagina uma cena tranquila e familiar, um lago calmo, uma rede balançando suavemente, um quarto silencioso que você conhece bem. O objetivo não é forçar o sono, mas ocupar a mente com algo tão simples e monótono que ela literalmente para de gerar pensamentos novos. É como dar um brinquedo inofensivo para uma criança agitada, ela distrai e para de fazer bagunça. O que torna esse truque mental tão eficaz é que ele resolve o problema central da insônia moderna, a mente sem direção. Quando você não dá uma tarefa específica para o cérebro na hora de dormir, ele mesmo escolhe o que fazer, e o que ele escolhe invariavelmente são preocupações, planos, arrependimentos e conversas imaginárias. Ao substituir esse caos por uma visualização controlada e relaxante, você essencialmente sequestra a atenção da mente e a conduz num caminho que leva naturalmente ao sono. Isso funciona especialmente bem combinado com a técnica 478. Você usa a respiração para dormir, para desacelerar o corpo, e a visualização para ocupar e aquietar a mente ao mesmo tempo. Os dois juntos criam uma condição quase irresistível para o sono chegar e chegar rápido. A melhor parte é que esse truque mental fica mais poderoso com o tempo. Quanto mais você pratica a mesma visualização, mais o cérebro a associa ao sono, criando um atalho neurológico que, com algumas semanas de uso consistente, começa a funcionar quase automaticamente. É o oposto da insônia crônica, que também se fortalece com a repetição, mas no sentido errado. Você pode escolher qual padrão quer reforçar toda noite. E quando você combina esse truque com tudo que vimos até aqui, entender o ciclo do sono, reconhecer a ansiedade noturna, controlar o cortisol, ativar o sistema parasimpático e evitar os erros mais comuns, você não está mais apenas tentando dormir melhor. Você está construindo uma relação completamente nova com o sono. Uma relação baseada em compreensão, não em luta. Pensa por um momento em quantas noites você já perdeu rodando na cama, olhando para o teto, travado entre o cansaço e a impossibilidade de dormir. Quantas manhãs você acordou destruído, sem energia, com aquela sensação de que o dia já começou errado antes mesmo de começar? Agora pensa no oposto disso, acordar descansado, com a cabeça clara, pronto para encarar o que vier. Essa não é uma realidade distante ou exclusiva de quem não tem estresse. É o resultado direto de entender como o seu corpo funciona e usar esse conhecimento a seu favor. Tudo que você viu aqui hoje não é teoria, é um caminho prático, testado e acessível para qualquer pessoa que esteja disposta a experimentar uma noite diferente. Então agora eu te pergunto, o que você vai fazer hoje à noite? Vai continuar no piloto automático, celular na mão, relógio na vista, tentando forçar o sono que não vem, ou vai experimentar uma abordagem diferente? Vai tentar a técnica 478 pela primeira vez? Vai criar aquela visualização tranquila que ocupa a mente sem agitá-la? Vai remover o relógio do campo de visão e dar uma chance real para o seu sistema nervoso relaxar?
Pequenas escolhas feitas consistentemente são o que separa quem dorme bem de quem passa anos sofrendo com insônia sem entender o porquê. E você agora tem o conhecimento que a maioria das pessoas nunca vai ter. O que você faz com ele é o que vai fazer a diferença. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu em algum momento dessa conversa, ou se você já vai aplicar pelo menos uma coisa ainda hoje à noite, então esse vídeo cumpriu o papel dele. E tem muito mais vindo por aí, técnicas, explicações e estratégias práticas para você dormir melhor, viver com mais energia e parar de desperdiçar horas preciosas de descanso. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho de notificações e vem junto nessa jornada, porque a próxima noite pode ser completamente diferente de todas as anteriores. Você merece descansar de verdade. Isso começa com a escolha de dar o primeiro passo.